Amém? Então, prepara aí, muita unção, muito barulho e avivamento. Nessa noite receba com muita alegria nosso querido pastor Ricardo Lima. Você essa noite. Eu vou falar uma coisa antes de começar a me apresentar. Eu quero falar uma coisa para você. A minha geração, eu e você, nós estamos por ver aquilo que o Senhor é capaz de fazer com um jovem totalmente rendido aos pés e à unção e ao poder do Senhor. A minha geração, nos próximos dias, está por ver o que Deus é capaz de fazer com um jovem totalmente rendido. E você tem que se arrepiar e se expressar e dizer: sou eu. Sou eu. Eu quero agradecer primeiramente a vida do pastor Robinho, a sua família, a sua esposa. É uma honra estar aqui. Amo demais meu amigo, essa família poderosa. Eu quero dizer que é uma honra levar essa palavra. É uma honra estar aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos primeiramente. Deus, obrigado, Senhor. Ninguém é maior do que Tu nesse lugar, Jesus. Ninguém, Senhor, ninguém. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do fôlego de vida, nós precisamos da Tua unção, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da graça, nós precisamos da Tua glória, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós queremos Te agradecer por essa noite. Essa é a noite de avivamento. Essa é a noite onde o Senhor vai levantar jovens aqui para ir além, para viver coisas extraordinárias na sua geografia. Jovens serão usados na sua geografia para fazer a diferença. E eu creio que eu estou diante de jovens totalmente rendidos, jovens chapados da unção, jovens totalmente entregues, jovens totalmente cheios da palavra e do Espírito, e eles estão prontos para ir no nome do Senhor. Eu libero sobre a sua vida uma unção de multiplicação, uma unção de experiências profundas com o Senhor. Eu libero sobre a sua vida fome e sede. Eu libero sobre a sua vida poder. Eu libero sobre a tua vida graça. Eu libero sobre a vida experiências profundas com o Senhor. Quando você abrir a boca, a palavra vai saltar do teu espírito, porque é isso que o Senhor quer derramar na minha geração. E se minha geração está de pé, eu creio que Ele é o mesmo e vai fazer de novo aquilo que Ele fez no passado. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Aleluias. Pode se assentar, meus amados. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Que honra estar aqui. Que igreja chapada da unção. Eu estou em casa, meu irmão. Eu estou em casa. Eu estou na casa do meu pai. Porque na casa onde a gente é íntimo, a gente fica à vontade. Esse é o lugar onde você se derrama. Querido, diante da presença, a sua reputação não vale nada. Então, se chegou o momento de você vir aqui chorar no altar, se for o momento de você se expressar, aproveite que você está na casa do seu pai. Diante da presença, a nossa reputação não vale nada. Então, se o Senhor tocar você no meio da sua faculdade para você abrir a boca, abra. Se Deus tocar você para visitar alguém, bate na porta e aponta o dedo e diz: assim diz o Senhor. Porque é esse tipo de louco, de jovens fortes que Deus quer usar. A palavra do Senhor é loucura. É loucura para nós que somos salvos. Ele é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos 89, versículo 20. Aleluias.
Salmos 89. Glória a Deus. Salmos capítulo 89, versículo 20. Eu sou lá da Vila Planalto. Minha igreja lá, Calel Brasília Church. É uma igreja que tem alguns núcleos aqui no Brasil, em alguns lugares do Brasil e em Brasília também. Lá eu sou pastor juntamente com minha esposa, líder de jovens. Eu me converti em 2012. Tem 8 anos mais ou menos aí que eu estou na caminhada, pregando o Evangelho do Reino. Fui chamado para o Ministério Pastoral em 2017. Então aconteceu tudo rápido. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, queridos, foi mergulhar naquilo que Deus tinha para mim. Esses dias eu tive um contato com um pastor de Minas Gerais e ele falou: por que você é dessa forma? Qual é a sua motivação em ser quem você é? Eu falei para ele: porque quando eu era do mundo, não existia crente, parece. Porque quando eu era do mundo, nunca chegou um cristão, um crente, um profeta diante de mim e falou do Evangelho. Eu fiquei a minha vida toda no mundo sem nenhum crente chegar em mim e pregar o Evangelho para mim. Eu tive que conhecer minha esposa e casar para me conhecer a Jesus. E eu falei: eu não quero me juntar aos cristãos, eu quero me juntar à aliança. Eu quero ser a diferença da minha geração, porque pastor tem muito na minha igreja. Crente está cheio, igrejas lotadas, mas os verdadeiros adoradores não é todo mundo. A Bíblia diz que os trabalhadores são poucos. Eu creio que os poucos trabalhadores que estão vivendo a obra do Senhor são esses que vão herdar a vida eterna. O trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. E esses poucos que estão botando a mão na massa é os que vão viver naquele grande dia, entregando os feixes. Não é as obras que nos justifica, é a fé, é a graça. Mas eu provo que eu sou salvo mediante as obras. Tiago diz: mostra a tua fé sem obra. E eu, com minhas obras, eu vou mostrar quem eu sou e a minha fé. Então, queridos, não é o que você está fazendo que vai te justificar, mas é quem você é nele. Olha só, Salmos capítulo 89, versículo 20. Deus fala: encontrei Davi, meu servo, com o seu santo óleo ungi. Eu vou ler de novo. Encontrei Davi, meu servo. Sabe o que ele estava falando aqui? Eu estou procurando um jovem. Eu estou procurando um menino aí de 12 anos, de 16, de 17, de 15, de 20, de 21. Eu quero um coração. Eu quero um jovem totalmente rendido, para que ele não fique de fora naquilo que eu estou por fazer nos próximos dias. Queridos, essa palavra tem que arder no seu coração. Qual é a evidência? Baseado em qual evidência que você confirma que você é salvo? Jovem forte, ele tem uma palavra de destino dentro do seu coração, totalmente preparada para o homem lá fora. O jovem que está totalmente rendido, ele tem essa palavra no seu coração. A palavra do Senhor diz que Deus naqueles tempos estava procurando um jovem. Davi foi ungido rei com quantos anos? Fale 12. Mas olha, ele assumiu o reinado com 30, 33 anos ali, mais ou menos. Mas ele tinha um coração no Senhor. O jovem que estava por aí era um jovem forte. Jovem forte é aquele que tem horário de oração, tem momento de estudar a palavra, porque é impossível no momento da dificuldade ele cair. Por quê? Porque ele está totalmente alimentado. E aquilo que eu falei na live, tinha alguém na live ontem? Se você quer saber o nível de fé que você está andando e a força que você está andando em Deus, pegue um papel em branco e uma caneta e escreva tudo que você sabe da palavra. O que sair, é por isso que você está assim. Ou cheio da unção, ou necessitando de uma palavra. Ou nós somos os evangelistas da nossa geração, ou nós seremos os alvos dos evangelistas. Ou você tem uma palavra, ou você precisa de uma palavra. Ou você é forte, ou você é fraco. Mas um dos lados você está. Deus começa a força de um avivamento, não é com uma pessoa que não tem uma vida de oração. É uma pessoa totalmente rendida a Ele. Ele diz: encontrei Davi, meu servo. E
E ele não muda. Se ele estava procurando um jovem naquela época, na antiga aliança, ele chega em João capítulo 4, no poço de Jacó, com a mulher samaritana, ele diz assim: eu estou procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está procurando jovens rendidos. Ele não muda, quer dizer, ele ainda está procurando. Para que ele está procurando? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23 diz: mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Duas formas de adoração: em espírito. Se você não tem um momento com o Espírito Santo, queridos, é impossível você conhecer. O Espírito Santo só pode mexer na vida de quem o permite. Se você dá acesso a Ele, com certeza Deus vai usar você. A minha oração é para que Deus me use. A minha oração é para que eu conheça a voz do Senhor. Porque se eu não sei qual é a voz do Espírito Santo, é impossível entender qual é a obra que Ele está por fazer. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Deus sempre vai procurar alguém que está preparado. Alguém que está o quê? Preparado para ir no nome dEle. Jovem forte é o que está pronto. Nós temos que estar pronto, queridos. E aí, você vai pregar no próximo Rede Jovem? Eu nem me preparei. Na salvação, quando o arrebatamento acontecer, vai dar tempo? Dá tempo? Esteja pronto em tempo e em fora de tempo, em hora e fora de hora. Esteja pronto. O pastor não pode vir hoje. O apóstolo não pode vir. Você tem uma palavra aí dentro? Ou chama outra pessoa. Chama outra pessoa. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus, Ele só vai dar acesso ao reino quem deixou o coração dele. Queridos, você dá a chave. Alguém aqui, qualquer pessoa tem a chave da sua casa? Qualquer pessoa. Só os íntimos têm a chave da sua casa, não é verdade? E por que a gente quer e acha que Deus dá acesso ao reino para qualquer pessoa? Se nós queremos ter acesso ao reino, nós queremos cuidar mais do que a gente cuida da nossa casa. Se não é qualquer pessoa que entra lá, no reino também não é diferente. Só vai entrar no reino quem o conhece. Em espírito e em verdade. E a força do avivamento começa com alguém avivado. O que significa avivamento? Dar vida para quem está morto. Essa é a nossa missão lá fora. Dar vida para quem está morto. É chegar para o órfão e dizer: eu conheço um Deus que Ele é Pai. É para chegar para a estéril e dizer: eu conheço um Deus que faz você gerar filhos. É para aquele que está incrédulo e gera fé no coração dele. Esse é o maior avivamento. Jovem forte não é aquele que foge da missão, mas é aquele que deixa ser gastado por ela. Se gaste, deixe ser gastado por ela. O reino de Deus é isso, queridos. Nós entrarmos no mundo espiritual e abrir portas. E eu quero começar falando sobre isso essa noite. Avivamento, a força do avivamento. Eu quero perguntar para você: qual foi a última vez que você teve uma experiência profunda com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você foi usado poderosamente pelo Espírito Santo? Porque, queridos, o cristianismo não é o culto de domingo. Cristianismo é você ser usado lá fora na semana. Os cultos é para nós nos enchermos, é os santos se reunirem. Mas cristianismo não é isso aqui. Isso aqui é para nós nos abastecermos daquilo que o Senhor tem para nós. Cristianismo é quando você bota o pé lá fora, começou ali. É quando você encontra um perdido, começou ali o cristianismo. É quando você encontra um amigo que está a ponto de suicidar e olhar para você e fale: eu sou ateu, eu quero me suicidar, mas fale do seu Jesus para mim. O que vai sair? O que você tem dentro de você é capaz e suficiente para mudar essa pessoa de ideia para ela não morrer? Para não se suicidar? Ou nós vamos chegar para essas pessoas lá fora e dizer: Jesus é bom. Eu nunca ganhei ninguém para Jesus dizendo que Ele é bom. Jesus te ama. Isso não convence. Sabe o que convence? É um jovem totalmente avivado.
É um jovem forte. É um jovem cheio de Bíblia. É um jovem cheio de versículo. Um dos heróis da fé chamado Joe Bunyan. Um dos puritanos, ele disse que o homem tinha tanta Bíblia, ele tinha tanta palavra, que se cortasse alguma parte do corpo dele, não saía sangue, saía versículos. Está na hora da nossa geração evidenciar. Está na hora da nossa geração se olhar para você e falar: quantos oraram 4 horas essa semana? Quantos oraram 1 hora nessa semana? Hoje, quanto você orou hoje? Quanto você leu a Bíblia? Essa semana juntando. Então, tudo bem, do tempo que você é convertido, tem quantas horas de oração? É esse tipo de jovem que Deus quer usar. Não é quem tem vontade, é quem deu o coração para Ele. Porque todo mundo tem vontade de ser usado, tem ou não tem? Mas Ele não usa todo mundo. É aquilo que nossa mãe diz: mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, meu filho. Você é escolhido, separado. Deus vai usar um jovem rendido para a nossa geração, queridos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na nossa geração. Isaías capítulo 6. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 9. Vamos ler do versículo 8. Isaías capítulo 6, a partir do 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Segura aí, não feche sua Bíblia agora não. Quando Isaías tem um encontro, ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele tem é a convicção. Ele é purificado, se você ler o texto, seus lábios é tocado o fogo, ele é purificado, seus pecados são perdoados, iniquidade tirada. Depois que isso acontece, Deus joga: quem eu vou enviar? Isaías tem a convicção. Deus não falou: eu quero te enviar, Isaías. Deus não falou, Deus jogou no ar, igual ele está fazendo aqui essa noite. A quem eu enviarei? A primeira coisa que Isaías fez foi o que você fez: eis-me aqui. E é isso que Deus quer. Mas sabe de uma coisa? Isaías ousou falar: até que dia? O meu chamado é até que dia? Esse avivamento vai acontecer até quando? Essa visão é até que dia? Aí do versículo 11, olha o que diz o versículo 11, só porque ele perguntou. E no versículo 11 ele diz assim: então disse eu, Isaías falou: até quando, Senhor? Quando ele disse: eis-me aqui. E ele respondeu: até que seja desolado as cidades, fique sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Queridos, quem botou a mão no arado não tem como mais voltar para trás. Avivamento não é um momento nem um arrepio. Avivamento é eu pegar minha vida, minha juventude, entregar na mão do Senhor e não pegar de volta, e ir até o final, queridos. Queridos, quem já os barcos foram queimados, quem volta nadando está morrendo na praia. Você não tem mais condições de voltar atrás. Se você botou a mão no arado, queridos, é só a morte que pode separar você. Até que dia? Até que tudo se acabe, Isaías. E aí, vai? Que dia que você falou uma vez: Senhor, me usa? Você lembra quando você orou assim? Hoje Ele está lembrando você. Hoje Ele está lembrando você que um dia você orou pedindo para Deus te usar. Queridos, a oração mais suicida que você pode fazer é pedir para Deus te usar. Você muitas vezes não tem noção quando você pede: Deus me usa. Tem certeza? Foi o que ele disse para Ananias em Atos capítulo 9. Vai que eu vou mostrar para ele o quanto é bom sofrer. Ele é um vaso nas minhas mãos. Eu vou mostrar para ele o que é bom. É isso que é o cristianismo. Avivamento, querido, não é um arrepio. Evangelismo não causa avivamento, mas toda pessoa avivada evangeliza. Evangelismo não aviva corações, mas todo coração que está avivado está evangelizando. Por quê? Por causa do avivamento. Ele é tão vivo que o povo lá fora vê ele queimando. Queridos, eu não consigo mais não. Eu não paro, né? Eu fico andando para cima e para baixo aqui. É porque eu não dou conta, queridos. A unção, o poder. Eu estou com vontade de correr. Eu estou com vontade de fazer coisas no nome do Senhor, queridos. Eu só preciso de um aqui essa noite. Só um. Um jovem totalmente rendido para mostrar a força do avivamento lá fora. Ele não está dizendo: jovens, eu escolhi porque você vai ser forte. Foi isso que ele disse? Você é, meu irmão.
Você é. Por que ele está dizendo? Porque assim como você pensa no seu coração, assim como você se vê, você é. Se você se vê uma vítima, é assim que o mundo vai ver você, uma vítima. Mas se você é um homem totalmente, um jovem totalmente rendido ao Senhor, é assim que o jovem vai te ver lá fora e vai falar para você: fale de mim do seu Jesus. Fale de mim do seu Cristo. Fale de mim da sua conversão. Fale para mim da sua conversão. Sou eu, meu irmão. Deus não manda ninguém não, me escolhe. Mas eu quero dizer para você, é uma oração suicida. Só quem está rendido. O avivamento, queridos, não vem através de pessoas mortas. Vem de jovens que oram, que tem tempo de oração, que tem tempo da leitura. Só fala de Bíblia. Onde tem uma história, tem alguém, uns amigos, no final vai sair Jesus. Estão falando de biscoito. No final vai ouvir Jesus. Por quê? Porque é a única coisa que eu tenho. Então eu tenho tudo, queridos. Não é um jovem que é influenciado, é um jovem que influencia. Renda-se a Ele. Força do avivamento, queridos, é Bíblia. Força do avivamento é oração, é se trancar no quarto, é ficar meia hora, uma hora e meia, 2 horas na presença do Senhor. E quando você vê a hora, já passou, você tem que parar porque você precisa fazer alguma coisa. Por quê, querido? Deus não vai usar quem não está orando. Se você não tem uma vida de oração, queridos, eu quero dizer para você, a sua vontade não pode fazer nada por você. Eu estou aqui, queridos, porque eu orei. Porque isso aqui é a casa do meu Pai. Você está vivendo o que você está orando. Se você não ora, você não está vivendo. A forma que você está hoje é porque você orou. Ou não. Deus me usa. Sim, mas o meu chamado, ele é eterno. Sabe qual foi a única dúvida da mulher samaritana no João capítulo 4? Jesus diante dela, ela pergunta para Jesus: como é que a gente adora? Olha a dúvida. Como é que a gente... Porque dizem que é para adorar no monte. E vocês, judeus, dizem que é para adorar em Jerusalém. Eu não sei onde é que adora. Onde é que a gente adora? João capítulo 4, estude depois como é que estude depois essa história. A dúvida da mulher samaritana era só uma: aonde é que adora? Sabe o que Jesus fala para ela? Não no monte, nem em Jerusalém. Porque eu procuro verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade, queridos, é receber uma chave. É receber uma chave. Bem-aventurado foi tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E Ele diz: tu és o Cristo. E Ele diz: tu é Pedro. Porque quando a gente tem uma revelação de quem Ele é, nós temos a revelação de quem nós somos. Se você não sabe quem você é, Deus não vai usar uma geração que não sabe quem ela é. Deus quer usar avivados. Deus quer usar uma geração rendida. Meu Deus, cadê os jovens? Cadê minha geração, meu Deus? Será se nós estamos só, pastor Robinho? Cadê os evangelistas? Cadê aqueles que choram aqui no domingo, mas lá fora eles voltam de novo ao normal? Se você não fica, querido, se você não vive avivamento, você se acostuma com ela. E é que a multidão fazia. Jesus fazia milagres e eles achavam legal. Sabe quem ficava no final? Os 12. Ou você é multidão ou você é discípulo. Mas eu quero dizer, se você é discípulo, no final, querido, do dia está só você e ele. Eu cheguei para 3 jovens essa semana e chamei eles, convidei eles, comprei pizza para eles. 3 jovens da minha igreja. E a gente começou a conversar de 8h30 até umas 11. E eu falei: queridos, Deus me tocou para juntar vocês 3 aqui. Conta para mim as últimas experiências que você teve com o Espírito Santo desde quando você se converteu. E ninguém soube falar. Será se isso é cristianismo, igreja? Será se cristianismo é o que você vive? Se você morrer essa noite, você sobe? Baseado em qual evidência você afirma que você é salvo? Se você morrer essa semana, saindo daqui: nossa, pastor, estamos propícios, eu posso morrer essa noite.
Essa pode ser minha última palavra. Essa pode ser minha última pregação, queridos. Essa pode ser seu último culto. E se você morrer essa noite, você viveu totalmente sem reserva para o Senhor? Tá vendo? Jovem forte é o que se rende, sem reservas. Sem reservas, queridos. Você conhece os últimos avivamentos da nossa geração, da geração passada. Você conhece os grandes avivamentos que aconteceram. Inglaterra, século XVIII. No ano de 1739, alguns jovens se reuniram em vigília para orar. E todos foram visitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre esses jovens, um avivamento varre toda a Inglaterra. Pessoas se acotovelavam e enchiam as praças para ouvir o sermão de John Wesley e George Whitefield. Sabe por que o avivamento aconteceu a partir desses jovens? Porque eles se juntaram para orar. E a Nova Inglaterra, queridos, ela foi totalmente transformada, porque jovens se trancavam em lugares, nos quartos, nas suas casas para orar. Oração. Oração. Eu só vim aqui para falar uma coisa para você. A força do avivamento, ela só acontece com quem ora. Avivamento não é barulho, mas todo aquele que está avivado não consegue ficar parado. Só quero um, ele diz, só um. Totalmente rendido. John Wesley chega para George Whitefield e diz, vamos orar? O cara cheio da unção também, querendo Deus, digo, vamos. E por causa desses dois jovens, as praças, quando ele começava a pregar, todo mundo estava junto. Segundo o sermão de John Wesley, foram 12 mil pessoas que ouviram e foram salvas. Porque estavam em oração. Perguntaram para John Wesley, qual é o sucesso do seu ministério? Eu oro até me queimar todo, para o povo lá fora me ver queimando. Vida de oração. Se você não consegue ganhar uma pessoa para Jesus, se você não consegue abrir a boca, é porque está faltando fogo. Essa é a força do jovem, não é a força do braço, é a força da aliança. É a força da aliança. Davi, pequeno, magro, viu o quê? Um gigante. Ele viu o gigante ou ele viu a aliança? Ele viu o tamanho do gigante ou ele viu o tamanho da aliança? Enquanto ninguém confiava no seu exército, em si próprio, Davi olhava e confiava no Senhor. Tem outros caras também que viram um gigante e ficaram com medo. Os 10 espias. Quando eles chegaram diante do gigante, a primeira coisa que eles viram foi empecilho. Não podemos contra esse gigante. A palavra do Senhor diz em Números capítulo 13 que eles viam o gigante. E eles diziam que eles pensavam que o gigante olhavam para eles como gafanhoto. É isso que o medo faz. E eles viam o gigante como gafanhoto. Eles eram como gafanhoto e achavam que os gigantes estavam pensando que eles também eram como gafanhoto. O tanto que o medo faz, queridos. Mas Josué e Caleb não viu o gigante. Josué olhou, vamos conquistar. Vamos subir, vamos conquistar a terra. Somente 2, queridos, em meio à multidão sempre vai ter 12. Sempre vai ter um jovem avivado. Eu quero dizer, queridos, eu falo para os jovens lá na minha igreja. Eu sou o jovem mais chapado dessa igreja. Eu quero ser o pastor mais diferenciado da minha igreja. Eu quero ser o jovem mais ungido da minha geração. Por quê? Porque isso não me custa mais nada, queridos, porque eu já entreguei a minha vida. Eu já entreguei a minha vida já. Se você não entender que Deus quer usar você para algo grandioso e poderoso, queridos, eu não me converti para vir para o culto. Porque diz, queridos, aí, eu me converti, larguei o mundo para vir para o culto. Faz sentido? Não, eu me converti para que Deus me use. Eu me converti para tocar nos dons. Eu me converti para viver o ministério.
Eu me converti para Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer, vai até lá no fulano de tal e olhe para ele e fala, assim diz o Senhor. Deus está mandando eu falar isso para você. Deus está mandando que vai acontecer isso. É você abrir portas e fechar no mundo espiritual. Eu me converti, queridos, para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não me converti para ser mais um na multidão, não. Eu me converti para fazer a diferença. Eu oro todos os dias, Deus me enche, faz de novo o que tu fez no passado. A única coisa que eu te peço, Senhor, me faça viver o extraordinário. Esse é um jovem avivado. Outro avivamento, 8 de julho de 1741, na Nova Inglaterra. É pregado uma das mensagens mais poderosas de todos os tempos. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão até hoje é sucesso em livrarias. Tem no YouTube. Por Jonathan Edwards. Mas esse avivamento que varreu a Inglaterra, essa mensagem, a história diz, você não conhece esse livro, é Os Heróis da Fé. Ele disse que antes de Jonathan Edwards pregar esse sermão, por 3 dias ele não comeu, por 3 dias ele não dormiu, clamava a Deus sem cessar, dai-me a Nova Inglaterra. Ele diz, quando ele chegou, ele bota no púlpito, ele disse que ele segurava o esboço tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver seu rosto. Muitos olhavam para o rosto dele e diziam que o rosto dele estava brilhando. Muitas pessoas se seguravam nos bancos achando que o chão ia abrir e ia cair no inferno. Muitos seguravam nas pilastras com medo. Um homem chega na frente e pede pelo amor de Deus para ele parar de pregar e ter misericórdia do povo. Por quê? Porque ele parou para orar. Oração, queridos. O avivamento só vai vir a partir de um jovem que ora. Ah, mas eu sou tão novo. Deus escolhe Davi com 12 e escolhe Abraão com 99. Para quebrar aí a nossa desculpa. Deus quer uma pessoa com coração rendido. Eu procuro verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Somos nós. A força de um jovem vem do tanto que ele ora. Não vem do tanto de Bíblia, não vem das igrejas que eu vou pregar. Não vem dos evangelismos que eu faço na praça. Não vem das pessoas que falam, nossa, você... Não é isso. Isso não é nada para Deus. Diz que todas as nossas obras, Isaías 64, é como trapo de imundície. Deus quer saber de um coração, queridos, rendido, totalmente cheio da unção, totalmente cheio do conhecimento da palavra. É esse tipo de jovem que Deus quer usar. É jovem que está diante do pecado e ele rejeita. É o jovem que está diante da presença e se rende. Esse é um jovem forte. Esse é um jovem forte. Fique de pé você. Deus está dizendo que vai aumentar o teu nível. Deus vai te levar para lugares. Deus vai, quando você abrir a boca, a palavra vai saltar do teu espírito. Se prepare para o que o Senhor tem para a tua vida. A palavra vai saltar do teu espírito. Você não é igual a todo mundo, você é diferente. Deus vai fazer na tua vida. Eu vejo fogo nas tuas mãos. Não pare. Não pare. Mergulhe na palavra. A minha geração está de pé. A minha geração está de pé. Mergulhe mais, ore mais. Intensifique o momento de oração. Intensifique o momento de conhecimento da palavra. Porque Deus vai querer te usar. A tua família vai reconhecer a unção que está sobre a tua vida. A tua família vai reconhecer a unção que está sobre a tua vida. Dava uma vigília aqui hoje, dava não? Dava uma vigília aqui até umas 8 da manhã. Não me fala que dá não, que eu fico. É isso que Deus quer fazer, queridos. É enviar você. Chore, querido, se desespere. Eu nunca tive uma experiência, Espírito Santo. Chega com ele e fala, eu nunca tive uma experiência. Será se eu sou salvo mesmo? Eu nunca tive uma experiência. Eu nunca fui visitado. Deus nunca falou comigo. Querido, se desespere, queridos. Viva os últimos segundos de vida que você tem para o Senhor. Viva os últimos segundos, os últimos fôlegos de vida.
País de Gales, 1904, Ivan Robert. Foi um dos avivamentos mais poderosos que já aconteceu. Não existia mais presos, as prisões fecharam, boteco não existia mais. As pessoas que roubaram voltavam para entregar. Por quê? Porque um jovem estava fazendo seminário, ele chega para o pastor dele e diz: o Senhor está me tocando para me orar. Será que isso é do demônio? Eu tenho que voltar para a minha cidade. Será que isso é de Deus? O pastor dele chega para ele e diz: Satanás nunca vai mandar você orar. Pode voltar e orar. Ele se tranca no quarto, queridos. E foi um dos maiores avivamentos que já aconteceu no país de Gales. Não existia mais juiz, profissão de juiz não existia mais. Advogado não existia mais, porque ele não tinha mais o que julgar. O avivamento foi tão poderoso, queridos, porque um jovem de 26 anos se trancou no quarto para orar. Um dos heróis da fé, no livro Heróis da Fé, um chamado George Miller. Ele disse que esse homem orava tanto, que o livro dizia que quando o George Miller orava, o céu parava para ouvir o que o George Miller estava orando. Jonathan Edwards, um jovem que começou um avivamento na selva, com os índios silvícolas a ponto de ser comido por eles. E ele começa um avivamento no meio da selva. Por quê? Porque eles dizem que ele orava tanto que ele suava. Vamos orar mais? Vamos orar mais? Jovem, fique de pé no seu lugar. Louvor, gostaria que viesse aqui, por favor. Um jovem forte é um jovem que ora. A força do avivamento não vai vir com pessoas distraídas, com jovens distraídos. A força do avivamento vai vir com um jovem forte, que tem momento de oração. Comece com 5 minutos por dia. Comece com 1 minuto por dia. Vai aumentando, 2 minutos. No outro dia você ora mais 3 minutos. 4 minutos, 5 minutos. Você vai aumentando o nível. Não comece orando 2 horas, porque você não vai conseguir, se você não é acostumado. Comece a ser um verdadeiro adorador. Comece alguns minutos. Comece orando, comece elevando o nível. Comece elevando o nível, comece a subir degraus. Comece a andar em novidade de vida. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo como? Orando. A oração vai ativar você e levar você para um próximo nível. É por isso, queridos, nós somos a nossa geração é a geração que tem mais ferramentas, que tem profetas, que tem igrejas, que tem líderes, que tem pastores, que tem bispos. Mas nós vemos aí o que está acontecendo na nossa geração. Cadê os jovens? Cadê os jovens avivados? Nós estamos vendo muitas vezes pastores que não pastoreiam. Nós estamos vendo profetas que não liberam palavras proféticas, evangelistas que não evangelizam, missionários que não fazem missão, mestres que não ensinam, jovens que acham que são fracos. Não, a nossa geração, ela é uma geração avivada. A nossa geração é uma geração que está de pé. Se você não for, eu vou. Se você não for, eu vou. Olhe para o jovem e fale: se você não for, eu vou. Se você não orar, eu oro. Se você não estudar a palavra, eu vou estudar. Mas a minha geração vai me ver queimando. Se ninguém for, vai você. Deus só quer um. Deus só quer usar um. A verdadeira força é um jovem que se rende. A verdadeira força é um jovem que ora. Daniel, olha aqui para mim. Eu já estou encerrando. O jovem Daniel. Daniel capítulo 5. Santo, puro e avivado na Babilônia. Tinha tudo para ser uma vítima, um pecador, um corrupto, um jovem vitimista. Ninguém me ama, ninguém fala comigo, ninguém me ajuda. Estava lá sozinho na Babilônia, mas totalmente rendido e acreditando que Deus era com ele. Não seja uma vítima. Eu fui rejeitado quando eu era pequeno. Não volte aonde você foi rejeitado, volte aonde você foi gerado.
Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. Está na hora de você parar de ser uma vítima e voltar lá no início. Voltar lá na aliança. Voltar onde essa palavra falou. Essa palavra é um livro de um pai que fala de um filho. Eu já estou encerrando. Daniel na Babilônia. Existiu 3 reis. Nabucodonosor, Belsazar, o seu filho, e Dário, o Medo-Persa. Belsazar estava fazendo orgias com os utensílios da casa do Senhor. E ele vê na mão, numa parede, escrito Mene, Mene, Tekel, Parsi. Olha só, eu vou mostrar para você o que Deus é capaz de fazer com um jovem que totalmente rendido. O rei vê, Belsazar vê, Mene, Mene, Tekel, Parsi, escrito na parede, ele fica encabulado com aquilo. Nem mago, nem bruxo, nem feiticeiro, ninguém conseguia resolver e decifrar o que estava escrito. A rainha mãe diz assim, ó, eu conheço um jovem, que na época do teu pai, Nabucodonosor, ele ouvia a voz dos deuses. Belsazar diz, manda chamar o jovem. Quando Daniel se aproxima diante do rei, Daniel olha para ele, Belsazar olha para Daniel e diz assim, és tu, Daniel? És tu ainda aquele Daniel? Da época do meu pai? Tu ainda ora? Tu ainda confia? Daniel olha para ele, sim, sou eu. Belsazar olha para Daniel e fala, você sabe o que está escrito? Daniel diz, sei. Aí ele fala, decifra. Mas antes de Daniel decifrar, ele libera uma palavra profética. Porque, queridos, quem tem a oportunidade não fica calado. Ele está tão avivado que ele transborda. Daniel olha para Belsazar e diz assim, eu sei o que está escrito, mas eu quero te dizer primeiro uma coisa. Na época do teu pai, Nabucodonosor, deixava vivo quem queria, matava quem queria, fazia o que ele queria. Ele era temido, mas ele quis ser maior do que Deus. Foi pastar com os animais, ficou louco. Mas depois ele reconheceu que Deus verdadeiramente é Deus. Devolveu os utensílios da casa do Senhor. E você, Belsazar, está fazendo orgias com os utensílios da casa do Senhor. O altar do Senhor é santo. O altar do Senhor é poderoso. Sabe o que está escrito aí, Belsazar? Pesado forte, achado em falta. Está escrito que o teu reino vai ser tirado. Porque um jovem profeta liberou uma palavra no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz em Daniel capítulo 5, diz que Belsazar morreu naquele mesmo dia. Porque um jovem ouvia a voz do Todo-Poderoso. É com esse tipo de jovem que eu sonho ser todos os dias. Jovem que liberam palavras proféticas no mundo espiritual. Jovem que olha para o pecado e diz, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você vai começar a ouvir, você vai começar a ser enviado. Deus vai fazer de novo na tua vida o que Ele fez no passado. Se ninguém for, vai você. Se ninguém ora na igreja, pega a chave da igreja, vem orar você. Está na hora de você ter um turno de oração. Está na hora de você orar pela sua rede de jovens. Está na hora de você orar pelo seu apóstolo, pelos seus pastores. Está na hora de você ser uma bomba na sua geração. Se ninguém for, vai você. Se você não for, pastor Robinho vai. Se ninguém for, eu vou. Mas eu quero te dizer, Deus vai usar nos próximos dias jovens avivados. Eu não posso ir embora sem fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui essa noite que não entregou sua vida para Jesus ainda, eu gostaria que você levantasse a sua mão se você quer de verdade. E eu quero liberar a unção que está sobre a minha vida. Eu quero liberar sobre a tua vida. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, que não conhece ao Senhor, que quer de verdade viver algo novo. Eu não estou chamando você para vir para a igreja. Eu estou chamando você para ser uma igreja. Alguém que está entre nós
e quer aceitar Jesus, então vem até aqui, mulher de Deus. Deus quer te dar uma chave essa noite. E a unção que Deus derramou na minha vida, eu vou liberar sobre a tua vida. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha. Igreja, você pode repetir comigo? Repita comigo, Senhor Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu recebo essa chave do reino e vou viver para honrar e glorificar e exaltar o teu nome. Eu vou ser uma bomba, uma arma poderosa na minha geração. Qual é o seu nome? Giovana. Deus, obrigado, Senhor, pela vida dessa mulher, dessa jovem. Deus, que em nome de Jesus a tua unção, o teu poder, a tua graça esteja sobre ela, Senhor. Senhor, é por isso que nós estamos aqui, Pai, porque se não for por vidas, tudo é inválido. É por causa da Giovana, Senhor. É por causa de vidas que nós estamos aqui, Senhor. E a unção que tem liberado sobre a minha vida, eu libero sobre a vida dela agora, Senhor. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua unção, Pai amado, transborde na vida da Giovana, hoje e sempre, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Aplaude bem forte a Jesus, aplaude bem forte ao Senhor, aleluias.